Bira News. Informação em primeiro lugar. Antes de mais nada, eu classifico como uma das maiores tragédias do nosso século, principalmente para nós, cristãos. A catedral está sendo demolida pelo fogo, engolida pelo fogo, que está engolindo junto um símbolo da nossa crença da maior importância. Agora, o que eu acho sobre as causas desse acidente terrível, eu me reservo o direito de não acusar. Eu tenho as minhas convicções, eu penso alguma coisa, mas eu queria dizer para o público que o que eu penso é irrelevante. Eu estou querendo saber o que o povo francês está achando disso. E para o povo francês, isso vai ter uma repercussão inimaginável. É isso que eu acho. Isso é um problema geopolítico. Quer dizer, o incêndio da catedral, como eu disse, eu não quero acusar, embora tenha as minhas convicções, eu coloco todas as variáveis sobre a mesa. Eu coloco sobre a mesa a variável de ser um atentado terrorista, sim. Apenas não posso afirmá-lo. Mas como eu disse, que a minha opinião é irrelevante. O que interessa é a opinião do povo francês. O que está se passando nesse momento na cabeça dos franceses? E quando a gente olha na perspectiva geopolítica de qual é o significado desse provável comportamento reativo da população francesa, eu tenho que colocar alguns dados sobre a mesa que talvez o público não saiba. Só como exemplo, toda a imprensa mundial vem há anos mostrando que a França é um caso perdido, que as ruas de Paris estão entulhadas de lixo, colchões na rua, coisas jogadas fora, tudo culpa dos muçulmanos que invadiram Paris. Nós temos notícias de 14 igrejas cristãs, no caso católica, tendo sido objeto de vandalismo na França só esse ano. Então, a gente juntando as peças, a gente vê que existe realmente uma anomalia causada por fatores religiosos. Mas o que a imprensa mundial, no meu ponto de vista, tenta fazer é iluminar, focalizar, engrandecer o trabalho de destruição que aqueles muçulmanos estão fazendo na Europa, principalmente em Paris, na França, principalmente em Paris, e estão tirando o foco dos franceses, que são a maioria, uma imensa maioria no país. Eu não citei números, mas posso citar. Os muçulmanos não passam de 10% da população francesa. O atual presidente, o Macron, ele só foi eleito pela nova ordem mundial como um cavalo de Troia ali colocado contra a certíssima vencedora, a Marine Le Pen. Mas o que fez a imprensa francesa, respaldada por toda a imprensa mundial, principalmente a europeia, carimbou na testa da Marine Le Pen a suástica, o símbolo do nazismo, chamou-a de nazista. E para os franceses, esse símbolo é maldito.
os franceses, eles sentem uma tremenda culpa, talvez até um sentimento de humilhação pelo fato de terem perdido 2 guerras mundiais e só conseguiram se recuperar com a ajuda dos aliados, inclusive os Estados Unidos. Mas o nazismo, para o francês, é algo odioso. Eles foram dominados, eles foram invadidos pelos nazistas. Então o povo francês viveu sob o tacão do nazismo durante anos, o que foi um sofrimento para todos. Então, chamar alguém de nazista num teatro, num cinema francês, é capaz dele ser linchado. Foi isso que a imprensa fez com a Marine Le Pen. A vitória do Macron não se deveu ao Macron, se deveu à rejeição do centro francês à ideia de colocar uma nazista no poder. Isso foi um projeto bem sucedido da nova ordem mundial, porque ela havia perdido embates eleitorais na Europa muito recentemente. Eles tinham perdido na Inglaterra com o Brexit. Eles tinham perdido na Holanda. Não, na Holanda eles ganharam também, mas eles tinham perdido na Polônia, na Áustria, na Tchecoslováquia, na Finlândia. Então, a Europa, como eu já disse há algum tempo a vocês, ela foi se tornando azul, via eleitoral, que foi a arma que a Nova selecionou para combater a nova ordem mundial, usando os mesmos recursos de forma inversa, com polaridade oposta. E o Macron foi a primeira experiência da nova ordem de combater a nova no mesmo campo da eleição. Mas precisava mostrar ao povo francês que o Macron era a melhor opção. E por isso chamou a Marine Le Pen de nazista com todo o aparato possível de mídia. Não só na França, como eu disse, em toda a Europa. Então, como você fez a pergunta sobre a Marine Le Pen, eu acho que a nova ordem mundial teve uma oportunidade rara de ganhar a França. Só que não é só a França que resolve o problema do mundo. A guerra que existe entre a nova e a nova está sendo perdida pela nova ordem mundial. Então, aparentemente, eles precisam acelerar o processo de dominação para conquistar mais territórios enquanto eles não têm que jogar a toalha, porque a nova ordem mundial está perdendo. Para mim, esse fato ocorrido na catedral, independente de ter sido ato terrorista ou não, para o povo francês, significa um ato de agressão. Ele não vai querer saber quem foi, ele vai querer apenas saber como resolver essa situação criada a partir de tantos anos debaixo do tacão da nova ordem mundial. Eu, sem ser futurólogo, eu imagino que haverá, sim, uma reação forte ao incêndio na Notre-Dame. E essa reação virá do povo francês. Do povo francês, porque aí nós estamos falando de valores. E os franceses vão associar esse incêndio à quebra desses valores. É um símbolo, a Notre-Dame é um símbolo. E o povo francês a reconhece como tal. Eu não tenho dúvida que vai haver uma reação do povo francês. A gente sempre sabe como começa uma guerra, nunca sabe como termina. Mas eu vou de novo vaticinar o futuro sem que ninguém tenha me perguntado. O próximo presidente da França vai ser a Marine Le Pen. Essa movimentação só é possível porque os franceses estão desacreditando no modelo que escolheram. Porque eu disse que vai haver uma reação do povo francês e você, meu público, pode me perguntar, por que só agora? Por que não antes? Porque se a França abriu as portas para os refugiados sírios, e não foram somente sírios, por que só agora? Por que só agora? E talvez nem seja imediatamente,
Porque apesar da invasão islâmica só ter conseguido conquistar 10% da população, em que pese a sua taxa de natalidade de 8,1 contra 1,4 na França, mas eles só conseguiram chegar até 10% e sobram aí 90% de franceses. Por que eles não reagem? Por que não reagiram? É porque tem um governo hostil, é porque o governo faz questão de manter o projeto imaginado pela nova ordem mundial, apesar da contrariedade do povo francês. Nós brasileiros conhecemos isso muito bem. Nós aqui já tínhamos o espírito da nação na pele quando o Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores, fez uma lei de imigração vergonhosa para nós. Aí a gente pergunta, por que o brasileiro não reagiu? Porque nós tínhamos um governo hostil. E o governo hostil tem armas na mão que não permite que o povo se expresse, ainda mais quando a imprensa é cooptada por eles, está no mesmo time. Então o pobre do povo brasileiro, que está morando no rincão da Amazônia ou nos Pampas, esse pobre povo brasileiro, indignado, jamais conseguiu sair da garganta o grito de liberdade. Nós conseguimos esse grito de liberdade com a eleição do Bolsonaro. Os franceses vão conseguir o seu grito de liberdade. Eu só não sei com que velocidade, mas seguramente não passa da próxima eleição. Eu praticamente não tenho dúvida alguma quanto a isso. Eu apenas fiz uma ressalva em relação à velocidade disso. Porque a França tem esse problema do muçulmano e do muçulmano radical, porque nem todo muçulmano é radical. Nós mesmos aqui no Brasil cansamos de ter imigração muçulmana que conviveu conosco muito bem até hoje. Então, não é o muçulmano em si, é essa ala radical do muçulmano, que é o xiita, né, que recebeu o dinheiro, o apoio e a propaganda da nova ordem mundial. Se você for olhar quem são os refugiados sírios, você pode encontrar ali 20% de pessoas que realmente eram carentes. Mas você vai encontrar 80% de homens em idade militar que não levaram família alguma. Então, é uma força de combate, baseado na religião. Agora, como essa religião ela é a antítese da religião que se pratica na França, vai haver esse embate sim. Mas o importante é verificar que o governo francês é conivente. E sendo conivente, deixa o povo com menos armas para lutar. Porque a mídia faz questão de demonstrar para o mundo inteiro, e inclusive os próprios franceses, que a França é um caso perdido. Nós, no Exército, temos a noção perfeita do que se chama a moral da tropa, ou o moral da tropa. Muito mais importante do que a arma que o soldado empunha quando entra em combate, é ele próprio, o soldado. Porque a melhor arma do mundo não consegue suprir a ausência de um soldado eficiente. Então, se é assim na doutrina militar, o moral da tropa ganha ou perde guerras. E o que a imprensa mundial está fazendo com a França é tentar reduzir o moral francês e, consequentemente, o europeu ao menor índice possível, porque o soldado desmoralizado perdeu a ansiedade, perdeu o desejo de lutar, perdeu o ímpeto da luta pela salvação da pátria, ele já está derrotado na origem. Então, este é o projeto que está sendo colocado em prática pela mídia francesa e pela europeia, mostrar que a França é um caso perdido. Mas eu considero esse incêndio na Notre Dame um tiro de canhão no pé, porque eles precisam acelerar o processo, porque eles estão perdendo a guerra mundial. Então, essa aceleração do processo, no caso da França, foi um tiro de canhão no pé, porque atingiram um símbolo que é capaz de levantar o espírito, o moral francês.
Eu não eliminaria essa hipótese, embora eu tenha perfeita ciência de que quando você tem a imprensa do outro lado, as coisas acontecem com muito menos rapidez. Porque os levantes populares só ocorrem quando eles são tratados em uníssono. Não pode ser 2 pessoas aqui, 3 pessoas ali. Isso tem uma organização, mesmo que seja subconsciente. E essa organização é feita de quê? É feita de informações, é feita de mídia. Que pode ser a mídia tradicional, pode ser a mídia eletrônica, mas é feita de mídia. Quer dizer, até isso contaminar a população francesa, eu não sei que tempo levará, eu não sou francês, nem conheço, eu só conheço Paris, mas o resto da França eu não conheço. Então eu não sei como é que eles vão poder se juntar na formação, na restauração do espírito francês e dos seus valores, quando o governo e a imprensa vão trabalhar em contrário. Os cristãos estão sendo atacados no mundo inteiro porque nós cristãos, e eu coloco aí também os judeus, por isso é que eu chamo sempre de valores judaico-cristãos, nós é que conseguimos erigir um muro que conteve o avanço da nova ordem mundial na direção do seu sonho, que era a conquista do poder totalitário mundial. Então, se nós somos a grande barreira para que eles conquistem os seus objetivos, nós também somos os maiores alvos deles com relação à nossa existência. Eles precisam nos destruir para conseguir os objetivos deles. Só que, com a criação, ou com o aparecimento da reação da Nova, esses valores ganharam um aliado poderoso. E esse aliado poderoso é que está levantando o espírito de todo o Ocidente mundial para combater, numa pseudo-democracia, o inimigo comum. E o inimigo comum de todos nós, judeus, cristãos, sejam protestantes ou sejam católicos, o nosso inimigo comum não se chama esquerda, não. Não se chama comunismo, não. O nosso inimigo se chama nova ordem mundial. E nós somos o inimigo número 1 deles. Eles querem nos ver mortos. Daí a razão pela perseguição aos católicos do mundo afora.